Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, Prelúdio da Reencarnação, capítulo 12, parte 4. Uma vez aqui recolhidos, porém, não permanecerão inativos, à espera de quem lhes prepare a moradia terrena no futuro. Com seus instrutores, trabalham nos preparativos para o renascimento próprio, colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham à espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram, porquanto, geralmente, os suicidas não reencarnam para expiação nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim fora deles. Estudam, sob orientação dos guias missionários, a programação de suas atividades na Terra, aprendendo uma espécie de aula prática, fornecida por meio de quadros inteligentes e movimentados, quais cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica. Agindo com acerto e prudências, viajam assiduamente à Terra, onde se demoram sempre acompanhados de seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão de se adaptar, conforme sejam os ambientes em que arrastarão a condenação vergonhosa que consigo levam, porquanto a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. E, depois das pesquisas ultimadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar, conhecê-los melhor, adaptarem-se aos seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso a difícil situação de aceitarem para o renascimento um meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas, espíritos estranhos, indiferentes, portanto, aos infortúnios que os sacudirão. Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que vos referis, perquiri eu, aproveitando pequena pausa da eloquente interlocutora, movimentam-se em prol da procura de uma família, de um ambiente, de genitores principalmente caridosos bastante para concordarem em receber em seu seio um rebento estranho, que lhes será motivo de constantes preocupações, pois que, condenado aos dolorosos testemunhos que acompanham a reencarnação de um suicida, existem mesmo casos penosos, difíceis de serem resolvidos, meus amigos. E é quando desgraçados como aqueles que vistes no manicômio ficam aqui, detidos no recolhimento, esperando que se lhes consigam genitores, pois, como sabeis, eles, além de incapacitados para a colaboração com seus mentores no tocante à causa própria, o estado que arrastam é de tal forma precário que, para o renascimento, só lhes permitirá a possibilidade de um invólucro material entorpecido por achaques insolúveis, inacessível ao estado normal da criatura encarnada, constituindo angustiosa provação para os pais que os receberem. Consoante já foi explanado perante vosso entendimento, muitos daqueles infelizes voltarão à vida planetária ocupando corpos carnais paralíticos, dementes, possivelmente surdos, mudos, enfermos incuráveis, etc., e apenas deverão planar em ambientes onde existam grandes provações a serem expiadas pelos pais. Então, seus guias e dedicados mentores estabelecem com aqueles que têm possibilidade de se tornarem genitores e possuem débitos gravosos a solverem perante a divina justiça, comoventes convênios, acordos supremos como este, que concordem em receberem em seu seio aqueles desditosos como filhos e os amparem na via crucis da expiação, pois eles necessitam da reencarnação a fim de voltarem, assim, do entorpecimento a que o suicídio os arrojou e assim
melhorarem de situação, que pratiquem, pelo amor do divino Cordeiro, imolado do alto do Calvário, por muito amar os pecadores e desejar reavê-los para as aleluias da vida imortal, tão sagrada caridade, porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para realizações rápidas no plano da evolução para os estados compensadores e felizes, que consintam em se tornarem temporariamente agentes da Legião de Maria, agasalhando em seu lar generosos pupilos seus, dos mais infelicitados pelo passados pecaminosos, até que finde a expiação necessária, a qual lhe sobrou da lição pavorosa do suicídio, pois determina a lei que a caridade cubra uma multidão de pecados. E eles, genitores que também faliram contra a supremacia da incorruptível lei, veriam muitos delitos levados à conta dessa sublime virtude que bem poderiam praticar, servindo aos sagrados desígnios do Criador. No entanto, meus amigos, se alguns bondosamente concordam em se desincumbirem da honrosa com a amarga tarefa, outros existem que as rejeitam, preferindo reparar as próprias faltas até o último ceitil, a contribuírem com seus préstimos para que um destes infelizes repare a consequência do gesto macabro que preferiu, sob um teto amoroso e honradamente constituído. Não se sentindo a isso obrigados por lei, preferem as asperezas das próprias provações ao lado da prole sadia e graciosa, a suavização das penas, com a concessão de oportunidades generosas e compensadoras, sob a condição de exercerem a sublime caridade de se prestarem à paternidade de pequenos monstrengos e anormais que só lhes acarretariam desgostos e inquietações. E como, pois, reencarnarão esses miseráveis companheiros de desgraça, ó Deus do céu? Como nos reencarnaremos então, nós, a quem tudo faltará, até mesmo paz? Inquiri impressionado e ansioso, lembrando-me de que eu voltaria ao corpo certamente cego, Mário sem as mãos, Belarmino enfermiço e infeliz desde o berço. Obtereis novos informes na seção de pesquisas, meus caros irmãos. Por agora, porém, visitemos estas dependências que também a vós abrigarão um dia, ao iniciardes as jornadas reparadoras. Era o recolhimento como enorme internato compondo-se de 4 pavimentos bem distintos, conquanto não existissem quaisquer diferenciações nas disposições internas. No primeiro, reuniam-se espíritos provenientes de regiões menos infelizes da colônia, ou seja, os internos e aprendizes do Instituto, já iniciados na ciência da espiritualidade propriamente dita. No segundo, permaneciam os abrigados do Hospital Maria de Nazaré, que preferiram reencarnação imediata, bem assim os do isolamento, ao passo que o terceiro abrigava os prisioneiros da torre, e o quarto era reservado aos do manicômio. Ao elemento feminino reservava-se hospedagem idêntica, localizada, porém, em sítio vizinho ao nosso, um edifício separado. Celestina levou-nos a tudo esmiuçar. O que vai reencarnar seria ali registrado, seu nome, o local onde renasceria, a data do acontecimento, o nome dos pais, o período que deveria passar investido da existência planetária, etc. Tudo em torno dele ficaria modelarmente arquivado. Os internos viviam ali irmanados por idênticas preocupações, orientados pelos assistentes incansáveis que tudo tentavam a fim de vê-los vitoriosos nas pelejas dos testemunhos das lides terrenas. A qualquer parte a que as obrigações do momento os requisitassem, isto é, a terra, os gabinetes de análises, onde eram submetidos à melindrosa intervenção já descrita,
As sessões de programação das recapitulações e de pesquisas seria o recolhimento, o ponto de retorno, para onde convergiriam todos até o término dos preparativos e para onde gravitariam mais tarde, quando extinguida a existência corporal, para que então se preparavam. Estes, isto é, os preparativos, frequentemente se dilatavam por algum tempo, exceção feita aos pupilos do manicômio, cujas providências para o retorno à gleba terrestre eram sucintas, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisa. Uma vez concluídos os penosos prelúdios, adivinham as fases das realizações. Era quando a chefia do departamento expedia ordens à direção do laboratório de restringimento para iniciar a operação magnética necessária ao caso do renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrariam em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado, no santuário das entranhas maternas, aos quais mais não seriam então do que o prosseguimento do mesmo laboratório, uma como dependência temporária ou de emergência do departamento da reencarnação, sujeita à vigilância dos técnicos incumbidos do magnificente serviço e dos guias missionários do espírito que, assim constrangido e restringido em suas vibrações normais, ia modelando o corpo à proporção que se adiantava o fenômeno da gestação. E explicaram-nos ainda que o molde ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral que no momento trazíamos, o perispírito, o que amplamente ao nosso entendimento esclareceu quanto ao que viria a ser o futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sob o magnetismo doentio de vibrações oriundas de grandes desgraçados, como nós, segundo que, com efeito, já nos haviam participado os pacientes mentores.